Eu falo depois da vinheta. Atenção. Junto com a chegada do inverno, começa em todo o Brasil a campanha do agasalho. Vaticano. Papa Francisco I pretende suspender bônus dado a funcionários. Caso Elisa Samúdio. Começou em Minas Gerais o julgamento dos principais acusados. O festival mais prestigiado e famoso no mundo dos cinemas está próximo. Veja os filmes que já foram selecionados para Cannes. Isso tudo e muito mais. Agora, no Jornal da São Judas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Justiça dos Estados Unidos anunciou o julgamento do suspeito da tragédia de Boston. Mais informações agora com a repórter Aline Oliveira. Boa noite. Zohar Tsarnaev, o principal suspeito do atentado em Boston, será julgado pelo Tribunal Civil americano. O jovem, de 19 anos, irá responder pelo crime de uso de arma de destruição em massa. O ataque, ocorrido na semana passada, matou 3 pessoas e deixou quase 200 feridos. O FBI continuará as investigações para descobrir o que motivou o atentado. Renata, é com você no estúdio. O motorista que causou um acidente na BR-101, na Grande Florianópolis, confessou durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal ter consumido cocaína e álcool antes de dirigir. Os 2 motoristas praticavam racha no sentido sul-norte da rodovia, em Palhoça, e colidiram na cabeceira de uma ponte. Depois de multados e presos, os 2 pagaram uma fiança de R$ 2.700 cada um e foram liberados. Vândalos queimam ônibus na zona leste de São Paulo. Mais informações ao vivo com a repórter Maiara Guiar. Boa noite. O incêndio aconteceu aqui na rua Arbela, em Itaquera. 8 homens encapuzados se aproximaram do veículo que fazia o trajeto entre o Terminal Carvalho e o metrô Arthur Alvim e mandaram o motorista, o cobrador e os 10 passageiros que estavam no veículo descerem rapidamente. A polícia acredita que o crime tenha sido causado em razão do aumento de fiscalização policial na região, por causa dos bailes funks e do tráfico de drogas. Os vândalos fugiram e o caso está sendo investigado. É com você, Wesley. No começo de abril, uma briga entre passageiro e motorista do ônibus da linha 328, Bananal Castelo, fez o condutor perder o controle do veículo que despencou em viaduto. O ônibus caiu de uma altura de 10 metros na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, deixando pessoas feridas e até mortas. Quem traz as informações sobre esse acidente fatal no Rio de Janeiro é a repórter Larissa Valença. Boa noite, Larissa. Boa noite. Rodrigo Freire, um dos acusados pela queda do ônibus, disse que estava atrasado e quase perdeu o ponto quando pediu para descer. O estudante relata que foi agredido verbalmente e impedido de descer pelo motorista. Já, segundo a única passageira no local, Amanda Santana, o motorista abriu a porta de trás, mas Rodrigo queria descer pela frente. A discussão começou e Rodrigo deu chutes no motorista quando o ônibus já estava em cima do viaduto. Os 2 envolvidos na briga podem pegar de 12 a 30 anos de prisão devido às mortes ocasionadas. Larissa Valença para o Jornal da São Judas. Obrigada, Larissa. Termina na próxima terça-feira, 30 de abril, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Segundo a Receita Federal, cerca de 26 milhões de contribuintes irão prestar contas neste ano. O governo informa que apenas metade das declarações foram realizadas e previne que pode haver lentidão no sistema nos próximos dias. Vale ressaltar que o valor da multa por atraso é de R$ 165,74 e que há a possibilidade do contribuinte entregar o imposto de renda incompleto e depois fazer a retificadora, que não tem penalidade nenhuma. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mandou reduzir a quantidade de iodo no sal de cozinha. Saiba como essa ação pode beneficiar a saúde dos brasileiros na reportagem de Raquel Stokovic. Boa noite, Wesley. Boa noite, Renata. A medida foi tomada através de pesquisas que apontaram a população brasileira que tem o maior índice de consumo
que tem o maior índice de consumo do iodo das taxas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com a Anvisa, essas altas substâncias, elas podem causar doenças como a tireoide, e isso implica em cansaço, fadiga e aumento de peso. É com vocês no estúdio. Segundo o porta-voz da Santa Fé, o Papa Francisco pretende suspender um tradicional bônus dado aos funcionários do Vaticano. A remuneração geralmente é paga aos empregados para marcar ocasiões especiais, como a morte ou a eleição de um novo Papa. Segundo o padre Federico Lombardi, mensageiro do Vaticano, o Papa Francisco se referiu ao clima econômico mundial e não a necessidades específicas de redução de custo do Vaticano. E a seguir, mais de 19 filmes já foram selecionados para o Festival de Cannes. Agora tá bom, Rê. Ok. Que sede! Procon São Paulo multa McDonald's em mais de 3 milhões de reais por propaganda abusiva. O órgão de proteção ao consumidor decidiu neste mês manter essa multa de um processo administrativo de 2010, no qual a empresa foi acusada de promover as vendas do lanche por meio de campanhas publicitárias que associavam o alimento ao mundo infantil, utilizando personagens, bonecos e atores mirins. E agora, informações sobre a campanha do Agasalho 2013 com a repórter Caroline Costa. Boa noite, Caroline. Boa noite. Com a chegada do outono, a estação que aumenta o frio e antecede o inverno, o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, em parceria com as Secretarias do Estado, Sociedade Civil e empresários, iniciam a campanha do agasalho deste ano. O foco é a distribuição de roupas de frio e cobertores para os moradores de rua e pessoas carentes. A arrecadação é feita por meio de displays que são colocados em lugares públicos e privados. Para saber os postos de coleta mais próximos de você, é só entrar pelo site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br. Caroline Costa, Jornal da São Judas. Obrigado, Caroline. E o Ministério Público abriu inquérito civil contra a TAM, alegando que a empresa vendia as passagens aos clientes por um valor maior entre os menores destinos e dentro do mesmo site. Mesmo sem se pronunciar, a empresa irá prestar esclarecimentos ao Ministério Público para tentar explicar a diferença do preço entre os sites inglês e português da companhia. A denúncia foi feita através das redes sociais por usuários que se indignaram após comprar e perceber que os valores chegavam a 400% de diferença. E agora, para falar sobre as novas condições trabalhistas das empregadas domésticas, nossa repórter Ludmila Honorato. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Renata. Boa noite, Wesley. Agora é preciso estar atento na hora de legalizar a empregada doméstica. Os benefícios da proposta são para pessoas maiores de 18 anos que são contratadas para trabalhar para uma pessoa física ou para uma família. Especialistas orientam que é preciso fazer um contrato de trabalho. É preciso também ter um controle do horário de serviço e também que haja um recibo para todos os pagamentos efetivados. Além disso, lembrando que o vale-transporte é obrigatório e também é preciso registrar na carteira de trabalho a empregada doméstica. Seguindo essas orientações, tanto o empregador quanto o empregado só têm a ganhar. É com vocês aí no estúdio. Obrigada. Um cachorro morreu após ser espancado por um homem no Rio Grande do Norte. O agressor acertou o cachorro com pauladas, pedradas e chutes na noite do último sábado, na cidade de Apodi, localizada a 320 quilômetros de Natal. A polícia militar foi acionada e o homem encaminhado à delegacia do município, mas foi liberado em seguida por se tratar de um procedimento de menor potencial ofensivo. O cachorro foi levado a uma clínica veterinária, onde permaneceu até a manhã desta segunda-feira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O cadastro para adquirir o bilhete único mensal já está em funcionamento. Mais informações com a repórter Fernanda Nunes. Pouco mais de 5.000 pessoas já realizaram o cadastro para o bilhete único mensal. O benefício, que teve as inscrições iniciadas no dia 15, permite viagens ilimitadas no período até de 30 dias. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o novo bilhete beneficia quem faz mais de 45 viagens por mês e terá o valor de R$ 140. Esse custo, porém, poderá ser ajustado antes de junho, período em que aumentará a passagem de ônibus. O bilhete único mensal não engloba quem usa metrô ou ônibus como opção de transporte. A inscrição é feita somente pela internet, no site da ESP Trans. O novo benefício passará a valer em novembro. E é com vocês aí no estúdio, Fernanda Nunes, para o Jornal São Judas. Obrigada, Fernanda. Boa noite. E começou na segunda-feira, em Contagem, Minas Gerais, o julgamento de um dos principais acusados de matar Elisa Samúdio a mando do goleiro Bruno. Marco Aparecido dos Santos, mais conhecido como Bola, é a quinta pessoa a sentar no banco dos réus e pode pegar até 33 anos pela morte de Elisa. A 66ª edição do Festival de Cannes, em 2013, terá início no dia 15 de maio. 19 filmes já foram selecionados para disputar o prêmio Palma de Ouro. Mais informações com o repórter Sacha Cruz. Boa noite, Sacha. Boa noite, Wesley. O Festival de Cannes é um dos eventos mais tradicionais de cinema do mundo. Todos os anos, jornalistas, cineastas, críticos e artistas se juntam em prol da sétima arte. Ano passado, o vencedor da Palma de Ouro, o prêmio mais cobiçado, foi o austríaco Michael Haneke com o filme Amor. Este ano, o júri já tem a presença confirmada da atriz Nicole Kidman e do diretor Ang Lee. Cannes celebra sua 66ª edição, que ocorre entre os dias 13 e 15 de maio. É com vocês aí no estúdio. Ok, obrigada, Sacha. O Jornal da São Judas fica por aqui. Mais notícias você acompanha durante a nossa programação. Boa noite. Boa noite.